Olá, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Para mim é sempre bom estar aqui de volta, né? Sempre no lanche clínico, né? Muitos anos fazendo parte do centro de estudos, então, para mim, voltar aqui no lanche clínico é sempre uma honra, né? E é uma convocação, não é um convite, né? Acho que a grande maioria das pessoas já me conhecem, né? Já estou bastante tempo aqui no hospital, né? Eu sou intensivista, pneumologista. Hoje, meu cargo é de gerente das UTIs, da unidade de internação e do pronto-socorro, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tratamento agudo do TEP na UTI, né? Então, como introdução, é importante saber que o TEP, ele é sempre uma condição potencialmente fatal. Um TEP que entra na UTI, um TEP agudo mesmo, tratado de forma irregular, ele chega a ter uma mortalidade por volta de 30%. Então é muita gente que morre se a gente não tratar igual, né? Então esse paciente, ele tem que ser priorizado na sua avaliação clínica e testes diagnósticos, né? Ao mesmo tempo que você faz a avaliação clínica desse paciente, você já trata o suporte respiratório e hemodinâmica desse paciente, né? Você começa com prova de volume, se esse paciente não responder, já o próximo passo é droga, principalmente para a gente não sobrecarregar o ventrículo direito e manter a oxigênio, a saturação de oxigênio acima de 80%. A gente começa, vai gradualmente aumentando, né? Com catéter de O2, CENAF, VNI, que a gente vai falar um pouquinho depois e a ventilação mecânica ventilação mecânica invasiva, né, e até ECMO em alguns casos, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acho que o foco daqui é o tratamento direcionado com uma abordagem multidisciplinar. O que que a gente sabe? Com o avanço do tratamento direcionado, não relacionado apenas a uma pessoa que está atendendo, mas sim uma equipe para decidir esse paciente vai ser trombolizado, como que vai ser a recanalização desse paciente, se vai ser intraarterial, se vai ser sistêmica, ou mesmo sem uso de trombolítico, é uma decisão que não dá para ser de uma pessoa só, né? Então, realmente, isso mudou o desfecho dos nossos pacientes, né? Isso é recente, tá? Embora a ideia seja antiga, há pouco tempo que começou a realmente, na prática, isso acontecer, né? Então, como a gente tinha falado, primeiramente o suporte hemodinâmico, você recebe esse paciente, então uma infusão cautelosa de cristalóide, uma prova de volume até 500 ml, está muito bem feita para esse paciente, exatamente para não sobrecarregar aquele ventrículo direito, né? A partir daí a gente já vai para o vasopressor para esse paciente, né? Manter uma oxigenoterapia suplementar, mantendo uma saturação acima de 90%, né? E considerar uma ventilação mecânica em casos graves, tanto não invasiva como invasiva. O que é importante a gente saber, gente, se a gente conseguir manter esse paciente só com oxigenoterapia, principalmente aqui, a gente sempre acaba esquecendo quem está aqui no meio, que é o catéter de alto fluxo, é melhor, porque pressão em via aérea é igual sobrecarga de ventrículo direito, pressão intratorácica. Então, assim, a partir de que você intuba, aumenta essa PIP desse paciente, ou mesmo na VNI, você vai sobrecarregar mais um ventrículo direito, que muitas vezes já está sobrecarregado com aquele trombo, né? A gente não vai fazer? Claro que vai fazer, a gente vai fazer. Se esse paciente precisar, a gente vai fazer. A gente não vai deixar o paciente deteriorar por conta de um possível piora do ventrículo direito, mas de preferência a gente escalonando de uma forma responsável, né? Próximo. Estou zebra, hein? Não tá passando aqui o slide. Tá bom, passa aqui. Acho que para de compartilhar aqui, pelo menos. É. Gustavo saiu. Caramba. Pra passar aqui no norte? Não, na verdade eu tô aqui no computador daqui, né? E aqui ele não. Putz.
Aqui eu consigo, aqui está funcionando direitinho. Só que ele não está reproduzindo lá. Aqui ele vai. Doutor, pera que eu tô ligando para o Gustavo, tá? Tá. Tá bom, David, cara. Vai compartilhar de novo? Não. Ah, o. Parou. Aí eu tô compartilhando de novo. Tirei e coloquei de novo. Vê se na hora foi, por favor. Deu. Desculpa, gente. Voltamos aqui. Então, o tratamento direcionado é para cá que a gente vai direcionar, né, essa conversa, né? Que eu acho que é o que é mais importante, é que precisa de uma decisão multi, né? Não apenas de uma pessoa, né? O que que o tratamento direcionado envolve, né? Ele depende da classificação de risco, a gente vai ver, tem o PES e PES simplificado, e muitas vezes a gente vai ver também sofrimento de ventrículo direito, né? Isso envolve os casos complexos, a equipe de resposta ao TEP, a gente tem uma resposta aqui, cada hospital faz de uma forma, tá? No Brasil isso é bem pouco frequente, né? Ou melhor, quase não existe aqui no Brasil, tá? Mas na literatura fora você vê, e cada um faz de um jeito, né? O intensivista, cardiologista, pneumologista, radiointervencionista, cirurgião vascular, cirurgião cardíaco em alguns casos, né? Mas que essa a decisão não seja apenas de uma pessoa, né? E o que a gente viu é que essa abordagem ela melhora o tempo de resposta e melhora o desfecho desse paciente. E o que que a gente, para classificar, o que que a gente segue? A gente nada mais do que segue esse fluxograma. A gente tem dois lados que ele é muito simples, eu acho que todo mundo tem na cabeça. Paciente com suspeito de TEP, chega em choque, hipotensão, confirmado o diagnóstico, não tenho dúvida, é um paciente de alto risco, paciente na UTI, e ele vai ter que ser perfundido. Seja ele por trombólise sistêmica, se ele não tiver contraindicação, ou mesmo algum método mecânico por hemodinâmica. Acho que isso está fácil. Entrou na noradrenalina, esse paciente ele tem que ser reperfundido. O outro lado, o outro extremo também é fácil, eu acho que todo mundo tem na cabeça, né? Aquele paciente com suspeita, você confirma o diagnóstico, você coloca na escala de PESI, que a gente vai falar mais um pouquinho, ou a PESI simplificada, ele dá um score baixo, né? É aquele paciente de baixo risco. Um TEP subsegmentar, né? Esse paciente, em alguns lugares, você não precisa nem internar esse paciente, né? Você começa a anticoagulação e se não tiver outra comorbidade, outras indicações, você trata esse paciente em casa mesmo, né? Só que o problema começa aqui, gente. Quando chega esse paciente, ele não está em choque, você faz o PES e o PES simplificado, ele dá o PES um pouquinho mais alto, acima de 2 ou PES igual a um do simplificado. Aí ele vai para o risco intermediário. É aqui, é a zona cinzenta, tá, gente? A literatura, ela não explica, ela não consegue, na verdade, não é que ela não explica, ela não tem ainda uma explicação de qual seria o melhor tratamento para esses pacientes. A gente sabe que alguns se beneficiam, outros não se beneficiam num tratamento de reperfusão, né? Então, quando chega aqui, o que hoje, tá, a gente usa para decidir, né, que ele tenha dois critérios, um critério de imagem e um critério sorológico, né, sérico, melhor dizendo, desculpe, um critério sérico que há sofrimento de ventrículo direito, né? Então, se você tem um só dos critérios, ele é um risco intermediário baixo. Exemplo, uma tomografia com ventrículo direito maior do que o esquerdo, mas BNP e tropo normal. Risco baixo, anticoagulação, até que se prove o contrário. O outro, indo para o outro polo, paciente com tomografia com VD aumentado, ou o eco com VD aumentado, com TAPS baixo, menor do que 17, e as provas séricas, tropo e BNP aumentado, aí você já cai nesse
risco intermediário alto. Esse é o paciente que a gente tem que sentar na mesa e discutir. O que a gente vai fazer com ele, tá? Tanto desde reperfusão, que pode ser pela trombólise, se não tiver nenhuma contraindicação, mas na literatura, claro que tem viés, que são todos centros, todos que colocam isso são estudos pequenos e centros de excelência. Então, eles têm uma hemodinâmica forte, né? E o que eles colocam? Todos são a favor da hemodinâmica primária com trombólise intraarterial. Melhora o desfecho? Não sei em relação ao trombo, mas o que a gente sabe é que diminui sangramento em relação. Então, o que a gente tem na literatura, e é muito pouco, é mais ou menos isso, né? O zebra de novo. Oba. Tá. Então, só falando, paciente de baixo risco é aquele paciente hemodinamicamente estável, a gente faz o PESE, ele é 1 ou 2, ou simplificado ele é 0, a gente vai ver que é super simples, tá? O PESE não, é uma calculadora, na prática a gente não usa, né? Uh, exames de imagem com função de VD preservado, é anticoagulação só para esse paciente, né? Aqui, mais uma vez, é a área cinzenta, né, que a gente falou. Aqui, opa, volta aqui, desculpa. Um intermediário baixo, ele tem aqui um ou outro, ou a imagem alterada, ou o exame sérico. E o intermediário alto, ele tem as duas coisas, né? E, não, ele tá. Alguns eu aperto aqui, ele tá passando direto, né? Tava passando direto, mas agora parou, tá? Então, o risco alto, também como a gente já falou, é o paciente com instabilidade hemodinâmica, né? Ela tem uma alta mortalidade sem o tratamento, como a gente falou, esse aí a gente sabe, esse paciente tem que ser reperfundido, né? O que vai contar mais na decisão de o que a gente vai fazer com esse paciente é mais a contraindicação, né? Se esse paciente pode ser ou não trombolizado de forma sistêmica, né? Ou catéter, ou mesmo uma embolectomia. E nos casos, alguns casos mais dramáticos, colocar esse paciente ECMO, se ele não, e muitas vezes até conseguir uma reperfusão melhor desse trombo e um retorno do ventrículo direito. Aqui é só a escala de PESE, né? Como falei, ela é bem complicada, então na prática a gente não faz, não fica olhando o número e fazendo cálculo. O que a gente usa é a de PESE simplificada, aquela super simples mesmo, bem simplificada, acima de 8. Gente, acima de 80 anos, se o paciente tem câncer, qualquer um desse daqui já pontua, tá? Acima de 80 anos, histórico de câncer, doença cardiovascular crônica, paciente está com taquicardia, com pulso acima de 110, paciente beirando aí o choque, né? Uma pressão sistólica menor do que 100, paciente com oxigênio, saturação de oxigênio arterial menor do que 90, mesmo com o uso de suplementação, né? Qualquer, qualquer um desses pontos já é um paciente de risco intermediário alto, né? A anticoagulação, onde é que a gente vai usar ela, né? Pacientes com estabilidade hemodinâmica, né? Uh, nos pacientes de baixo risco ou intermediário baixo, ou, na verdade, e sempre nos pacientes pré e pós-trombólise. Você para durante aquele momento, tá? E depois você retorna, tá? A maioria das vezes é um paciente de trombólise sistêmica, é um paciente já grave, então paciente que você preferencialmente está usando heparina EV contínuo, né? Então você para e depois volta, né? Sempre considerar comorbidade e fator de risco, né? A dose a gente ajusta conforme a necessidade pelo TTPA, nos casos em que foi feito enoxaparina pelo anti-10A, a partir da terceira dose, 4 horas depois da dose, né? E aquilo que a gente já falou, né? Se o paciente não tem comorbidade, não está usando O2, você já pode dar alta para esse paciente para casa, né? São os pacientes estáveis,
né? E o que é sempre importante é educação sobre risco e benefício para adesão no tratamento. Não é escopo da aula, né? Mas é um fato engraçado. Quando eu estava no Hospital das Clínicas, a gente tinha um ambulatório de vasculites pulmonares. Tinha uma paciente com Takayasu e tinha trombose de repetição. E o INR, lá a gente só tinha Marevan, né? E o INR dela era completamente desregulado. Cada vez e ela ligava no meu telefone. Eu falei, mas não é possível que ela não consegue colocar isso. Eu chamei um dia e perguntei, né? Você está tomando o remédio direitinho? Ela falou assim, é claro, doutor. E no dia que eu tenho falta de ar, eu tomo 2. Eu falei, nossa, imagina tomar 2 Marevan e... Eu falei, não, deixa quieto, né? Isso daí o risco é muito grande, né? A trombólise sistêmica, né? Como a gente viu, é só em pacientes selecionados, né? Em pacientes instáveis ou risco intermediário de alto risco, né? É, ela dissolve rapidamente o trombo, né? E já melhora a hemodinâmica. Isso você vê nitidamente, né? O paciente faz. Depois disso, você já vê a melhora, né? O que a gente tem que sempre monitorar são os sangramentos, né? Ela já ativando plasminogênico, formação de plasmina e lise de trombo, né? E aquilo que a gente já conversou, manter a anticoagulação pré e pós. A heparina para, depois, se não houve sangramento, está tudo ok, a gente volta à heparina, né? Em relação à escolha do trombolítico, aqui o que a gente usa é o Alteplase, né? Ela pode ser prescrito 100 miligramas em infusão contínua em 2 horas, ou, em alguns casos que você precisa, um caso mais dramático, 50 miligramas de 10 a 15 minutos, ou até na parada você está autorizado a fazer em bolos, né? O Tenect Place eu não tenho experiência. Eu sei que alguns serviços no Brasil já têm, né? A dose é de acordo com o peso do paciente. E a streptokinase, que eu não sei se ainda se faz, né? Eu desconheço realmente se ainda algum serviço faz, né? As contraindicações, acho que o que vale a pena é que as absolutas a gente sempre respeitar, né? Você vai ver que tem várias relativas depois que a gente tem que pôr na mesa, sentar e conversar, mas as absolutas é difícil a gente não é difícil não, a gente não pode deixar de respeitá-las, né? Que é hemorragia intracraniana prévia, então, na maioria das vezes é um paciente que teve um AVSH prévio ou uma ruptura de um aneurisma, né? Lesão estrutural conhecida em vaso, aneurisma grande, malformações, entre outras. Paciente com neoplasia intracraniana, principalmente se ela tiver em atividade, né? Aquilo vai sangrar, né? AVC nos últimos 3 meses, né? Suspeita, óbvio, se o paciente não está dissecando a aorta, se o paciente não tem um sangramento importante ativo, né? Ou se o paciente tem um trauma de crânio fechado, significativo que a gente ainda não tem muita noção do quanto isso pode sangrar, né? Em relação às relativas, né? Paciente hipertenso crônico mal controlado, né? Grave, né? Paciente com hipertensão grave quando ele chega para a gente, né? AVC isquêmico maior do que 3 meses, RCP traumática ou prolongada, isso aqui é importante que, mais uma vez, faz parte do tratamento. Se a suspeita for o TEP, você fazer a trombólise na parada, né? Sangramento interno, punções vasculares não compressivas, para o pessoal da UTI, principalmente subclávia, né? Para a gente, acho que é o principal, né? Procedimentos invasivos recentes, né? Para quem foi feito streptokinase, uma exposição prévia em pouco tempo, gravidez também a gente tem que pôr na mesa e discutir, úlcera péptica em atividade, pericardite ou presença de derrame pericárdico, que a gente ainda não sabe o que tem lá dentro, né? INR e TP alargado, pacientes mais idosos, a gente sabe que pacientes mais idosos acima de 75 anos, eles têm uma evolução muito pior em relação à trombólise, nesses casos, do que os mais novos, né? Não que esteja contraindicado, por isso que está só no relativo, então você tem que pensar bem, né? E retinopatia diabética, né? E o sangramento durante a trombólise? Se o sangramento é menor, não interrompe, mantém. Tá tendo um epistágio que está controlado, você consegue colocar um tampão ali e está tudo ok,
você mantém a infusão da droga, né? Agora, sangramento importante, órgão-alvo, principalmente sistema nervoso central, para infusão imediatamente, se tiver comprometimento hemodinâmico também, e a gente vai observar principalmente queda de HB nesse paciente, né? Reversão, como é que a gente faz a reversão desse trombolítico? Por incrível que pareça, não existe consenso. Por incrível que pareça, não existe consenso. Cada um tem a sua fórmula, né? Você vê vários artigos sugerindo o que faz o seu serviço. Eu peguei do up-to-date, né? Acho que, como está muito mais relacionado ao fibrinogênio, então, por isso, a intenção deles é a transfusão de crio. Para mim, faria até mais sentido usar o hemocompletan, né? E, então, ele faz 2 unidades de crio e 2 unidades de plasma. Se você acha que ainda tem algum efeito residual da heparina, usar a protamina. E a terapia dirigida por catéter, né? Quando a gente vai lá e leva esse paciente para hemodinâmica, né? É o paciente de alto risco, risco intermediário alto, ou aquele paciente que está deteriorando na sua frente, né? Muitas vezes ele não está instável ainda, mas você vê a necessidade de oxigênio aumentando, o paciente ficando mais dispneico, você vai entubar esse paciente daqui a pouco. Então, esse é um paciente candidato. Qual é o principal, acho que para mim, né, o principal benefício, né, é a dose menor de trombolítico, né? Você faz uma dose muito menor, né, em média 24 miligramas em relação a 100 que a gente faz sistêmica, né? Aqui até a equipe de TEP, eles colocam o contínuo e vão monitorando o fibrinogênio, de acordo com o fibrinogênio, sangramento, que eles vão monitorando, então acaba não sendo uma dose tão fixa, né? Ah, então, o que é importante é que seja um centro experiente, né? O trombolítico ele é infundido direto na artéria pulmonar, né? E da mesma forma que a sistêmica, a gente reduz, alguns casos reduz, mas o recomendado é a gente parar a heparina enquanto ele faz o procedimento. Terminou a trombólise, né, a gente volta com a heparina. O que acontece, na maioria das vezes, como aqui, a gente faz a liberação do trombolítico um pouco mais lenta, então ele continua, o paciente volta com a UTI, volta com o catéter, volta com ecos, né? A gente vai ver aqui. E então, assim, a gente espera terminar o uso, a infusão do trombolítico para depois a gente voltar à heparinização para esse paciente, né? A terapia dirigida, a gente sempre, independente se usa trombolítico ou não, a gente acaba usando junto alguma outra mecânica, né? Que pode ser trombectomia, ultrassom, que é o mais usado, que a gente usa bastante, né? O time do TEP ele usa bastante, principalmente ultrassom, que a gente vai ver um pouquinho. E quando o paciente tem contraindicação até da trombólise intraarterial, né? Tudo vai depender do recurso local. O que é importante, gente, tem que ter uma equipe com experiência, assim, não adianta tentar fazer, né? É equipe de experiência, senão o resultado é ruim, né? Nos casos em que há essa contraindicação absoluta, até no intraarterial, as opções são embolectomia por catéter ou a cirúrgica, né? Você pode usar também a ECMO, como a gente já falou, com suporte para os pacientes críticos, né? Esse aqui é um caso clínico, que foi na UTI do 2C. Então, o Matheus aqui que está aqui, que viu esse caso. Paciente, 29 anos, feminino. Opa, 29 anos, feminina. Dispneia súbita, foi correr, teve uma síncope TCE. Nenhuma comorbidade, o único fator de risco é que ela tomava anticoncepcional há 9 meses. Ela veio do hospital de Taubaté, chegou aqui em Glasgow 15, mas já com hematoma periorbitário e nasal, taquicárdica e já estava usando uma máscara não reinalante, né? Estava em uso de heparina não fracionada em bomba, e o plantonista da noite, o Guilherme, ele já tinha feito um POX e já tinha visto
uma disfunção importante do ventrículo direito. Aqui a gente já consegue classificar, né? Aqui já fica fácil, né? O paciente não está instável, não é um risco alto, mas já está no risco intermediário. Aqui, ó, já apontou no PESI simplificado, frequência cardíaca, e o paciente precisa de uma máscara não reinalante, né? Já entra aqui a imagem também com disfunção, quando a gente vai para os exames e confirmação do eco. Acho que foi até o Marcelo, né, que fez esse eco. O que a gente vê? Nos exames, na angiotomografia, tem uma falha de enchimento, principalmente dos ramos principais, à direita e à esquerda, né? E o eco, o VD bem dilatado, um TAPSE de 13, né? Retificação do septo, todos os sinais que esse ventrículo direito está sofrendo. E em relação aos marcadores séricos, uma troponina de 486 e um BNP de 3.458. Aqui só mostrando as imagens, né? Aqui a medida do TAPS, né? De 13, aqui, ó. Medida essa montanhinha, né? Que eles medem no eco, para ver o quanto a tricúspide, né? Se movimenta. Né? Aqui a imagem, o trombo aqui fica bem nítido, principalmente à esquerda. Aqui ele não progride, tá? Então, o contraste não progride além daqui. Né? Então, tem o trombo é bilateral, tá? E aqui também fica nítido que a gente vê um ventrículo direito maior do que um ventrículo esquerdo. Né? Então, chegando de manhã, quem atendeu foi o Matheus, né? A gente chamou o time do TEP nesse momento. Continuamos com o tratamento hemodinâmico, hidratação, e acompanhamos esses pacientes. Né? Logo depois, esse paciente foi para a hemodinâmica, né? Foi passado o catéter de ecos, né? Bilateralmente, né? E foi feito o RTPA na esquerda, que era o maior trombo, 1 miligrama por hora, e na direita, meio miligrama por hora. Aqui está o catéter, não sei se vocês conseguem ver, de um lado e do outro. Não sei se o Guilherme está aí, o Centofode, para discutir depois também, ó, as imagens, né? Então, foi feito ainda infundindo o trombolítico, foi feito o eco para esse paciente, né? Esse paciente já estava na UTI, então já diminuiu o tamanho desse ventrículo direito, né? O TAPS, que era de 13, já foi para 21, e em destaque, tem uma melhora da função sistólica do ventrículo direito em relação ao dia anterior. Os biomarcadores já começaram a cair, né? A tropo já foi para 300, o BNP de 3.000 foi para 1.900, e na angiotomografia esses tombos já estavam recanalizados, né? Tanto na artéria pulmonar à esquerda quanto à direita, e também diminuição do volume do ventrículo direito. Aqui, mostrando mais uma vez o TAPS, né? Como aumentou, né? O ventrículo direito diminuiu, né? Aqui na tomografia também, aqui você vê que o VE já está maior do que o VD, como deve ser. Aqui o trombo sumiu, né? Aqui você vê que o contraste progride. Né? Então, olhando uma timeline, né? Então, paciente, internação, foi feitos exames, manejo intravascular, melhora significativa do ventrículo direito. No dia seguinte, já. No dia 6, a hematologia já transicionou essa heparina para rivaroxabana, 15 miligramas de 12 em 12. Essa paciente teve gravíssima chance de óbito eminente. Em 4 dias, esse paciente já tinha alta da UTI, né? Então, dia 10, ela teve alta hospitalar para segmento ambulatorial. Esse aqui é um segundo caso, é daqui também, ele é um pouco mais recente, né? Paciente de 48 anos, feminina, foi na UTI do 3S, dispneia súbita há um dia, chegou no PS saturando 77%, lá já foi feito Clexane, de antecedente que chamava atenção, neoplasia de pulmão em progressão, em QT, né? Ela foi admitida na UTI já com uma máscara de reservatória com 12 litros, saturando 100%, dispneica, o uso da musculatura acessória, taquipneica, foi acionado o código TEP. Né? Acho que também aqui ficou bem claro que é um paciente de risco intermediário alto. Né? Nos exames,
falha de enchimento, oclusão da artéria pulmonar à esquerda, e já tinha uma área de oligemia, né? Que não tinha perfusão além daquela área, o pulmão estava sem perfusão além daquela área que você tinha o stop, né? E você já via um VD maior do que um VE. No eco, dilatação discreta do ventrículo direito e uma HP de 56, né? Uma PSAP, na verdade. Tropo de 240, BNP de 1.198, né? O dedímero também bem aumentado. Então, tem todos os critérios aí para a gente, temos que reperfundir esse paciente, né? Fazer uma reperfusão nesse paciente. Aqui também fica bem claro o stop, né? Da paciente. Opa! E aqui também a gente consegue ver um VD bem aumentado em relação ao VE, né? Aqui foi a opção, após a discussão, foi optado por uma embolectomia, né? O Guilherme está aqui para falar um pouquinho das imagens. Tô sim, vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim, Guilherme. Não, tá bom. Desculpa se eu não Então, coloquei na sequência certa aqui. não, não. Então, parabéns aí pela apresentação. Eu estou desde o começo, muito legal. Acho que as coisas mais importantes aí é que precisa ter uma discussão multidisciplinar e é isso que a gente está tentando fazer aí na instituição, né? Você mostrou dois casos, são dois casos diferentes, com dispositivos diferentes, né? O primeiro caso é o ECOS, né? Ele vai fibrinolítico, mas como o paciente precisa ir para a UTI, ele demanda de um tempo para agir, né? Como você explicou muito bem. Então, a gente espera geralmente 12 horas para poder fazer controle, retirar catéter, etc. Esse caso do dia 16 era uma paciente que tinha um trombo oclusivo na pulmonar esquerda e o pulmão direito dela já era comprometido pela neoplasia. Então, ela tinha um critério de gravidade maior, por isso que a gente optou por fazer a trombectomia, tá? Então, esse catéter que vocês estão vendo aí na imagem da esquerda é um dispositivo de aspiração. A gente faz por punção femoral, a gente entra pela virilha, né? Posiciona esse dispositivo na artéria pulmonar, no caso da artéria pulmonar esquerda, e liga, né? Ele funciona como se fosse um aspirador. E aí ele tira o trombo. Pra vocês terem uma ideia, o procedimento durou em torno de 15 minutos, né? E aí eu acho que e você vai falar aí do desfecho que ela teve, né? A diferença entre um e o outro é que o primeiro a gente vai fibrinolítico, esse aqui não vai. Então ele é muito importante também naqueles pacientes que têm contraindicação à fibrinólise sistêmica ou loco-regional, né? Então a gente acaba usando esse, esse material aí para esse tipo de complicação, ou quando o paciente está grave o suficiente para não aguardar essas 12 horas aí de tempo de ação do ECOS, tá bom? Parabéns novamente aí. Eu que agradeço, Guilherme. Eu vou terminar, tem mais um ou dois slides aqui que já termina o caso. Aí você explica um pouquinho, eu volto para o Ecos, aí você explica um pouquinho para a gente? Pode ser? Pode ser, com certeza. Perfeito. Estou aqui aguardando. Perfeito. Então, só colocando a evolução, né? Pós-trombectomia desse paciente no mesmo dia. Então, o eco já tinha uma ausência de dilatação do VD, né? E a PSAP já caiu desse paciente, passou para 41, né? Os biomarcadores aqui foram sequencial, tá? Não caiu direto uma tropa de 240 para 65, mas foi ao longo dos dias, chegando em 65, aqui quando foi de alta da UTI. BNP também, de 3.000 foi para 170. Foi de alta da UTI, opneica, saturando 95. Isso aqui eu queria agradecer todo mundo, né? Esse daqui, para quem é da UTI que está aí, essas são as imagens de uma ventilação e perfusão do tomografia de impedância, tá? A gente tem aqui, tá? Só não tem um software para fazer diagnóstico à beira-leito de TEP, mas aqui, o que vocês veem aqui? Eu peguei essa imagem até no congresso mesmo, que eu achei super bonita, pedi pro Marcelo, né? O que a gente vê aqui? Aqui ventilando, só que não tem nada de perfusão. E o contraste é soro fisiológico, né? Você joga o soro fisiológico e você vê no. Então, eu achei fantástico. Vou aqui só voltar aqui, gente, só pro. A gente tem tempo aqui, só para. Passei, perdão. Aqui, esse aqui.
Guilherme, se você quiser Ah, falar um então, pouquinho. então esse é um dispositivo, o nome dele comercial ele chama Ecos, né? Na verdade, ele é um catéter, o diâmetro é infinitamente menor, é o que eu falei anteriormente, para vocês terem uma ideia de comparação, um é 16F, esse aí é 6F, é um dispositivo mais fino. Ele é colocado na artéria pulmonar que tem trombo, ele pode também ser utilizado para tratamento de trombose venosa profunda, e ele tem um feixe de ultrassom na ponta dele. Esse feixe de ultrassom, teoricamente, ele age no coágulo, no trombo, expondo esse trombo para o fibrinolítico. Então, consequentemente, você consegue reduzir as doses do fibrinolítico muito, assim, né? Tem uns protocolos hoje em dia de fazer 8 miligramas só de RTPA, né? Então, ao invés de você fazer 50 ou 100 miligramas sistêmico, você faz 8 miligramas em 12 horas, e com isso a probabilidade de sangramento que o paciente possa ter em relação a isso é infinitamente menor, né? Então, ele é um dispositivo que está sendo muito utilizado, né, em centros específicos, né, em centros de excelência, para você conseguir reduzir essa dose de fibrinolítico e promover a fragmentação do trombo e recanalização da artéria pulmonar, tá? Perfeito. Deu para Muito entender? obrigado. Deu sim. Tá bom. Gente, era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, alguma crítica, fiquem à vontade. Então, acho que era isso, gente. Bom almoço para todo mundo. Ah, ótima pergunta. Tem um fluxograma, ele fica no MV, tá? Ele fica no MV, mas eu acho que ele não fica muito. Eu te mostro depois. Só que eu também acho que ele fica um pouco difícil de encontrar, não é intuitivo. Mas tem o fluxograma com telefone, com ramal, com tudo. Pode ter telefone. Oi? Tá? Então, só para contextualizar, e o doutor Guilherme, a gente está evoluindo para deixar a escala do TEP no Pega Plantão, que aí é mais fácil da gente conseguir esse número, tá? E aí, qualquer questão de melhoria, né, oportunidade de comunicação, vocês podem falar diretamente comigo lá em práticas, que eu e o doutor Guilherme, a gente está aí nessa missão, né, nesse caminho, para a gente garantir que todo paciente, né, que venha com o TEP e eles têm os critérios, seja visto por essa equipe multiespecialidades para melhor desfecho aí do paciente, tá? Minha pergunta é assim: todo TEP significa internação? Não, não, É que eu cheguei atrasado, eu não sei se você não. colocou os critérios Na iniciais de verdade, a gente só gravidade e tal. falou de UTI, né? Tá, Então, já ótimo. do paciente. Mas teve, quando a gente coloca na classificação, o risco baixo, aquele paciente que não tem nenhum sinal de gravidade, se esse paciente não tem outra comorbidade ou outra que justifique, não precisa internar esse paciente. Fora, é bem comum não internarem, né? E também, e a verdade é, assim, cada vez mais, assim, volta e meia tem paciente que me liga e fala, olha, me ligaram aqui da tomografia, dizendo que a tomografia que você me pediu tem um TEP. Eu falo, vem aqui. Você olha, é um subsegmentar pequenininho, paciente, você dá um anticoagulante para esse É. paciente. Não, mas esses são os pacientes com diagnóstico incidental de TEP, né? Mas Não, eu chego. muitas vezes até foi essa a causa de ir lá. Tive uma dor no peito e falta de ar, vai. Mas o paciente está bem. Depois disso, fala, olha, vida normal, vida que segue. Fala, pede uma angiotoma, eles já me ligam. Você vê, o paciente está bem. Tá bem. Mais alguma coisa, gente? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo. Obrigado. Vamos agora para o almoço. Obrigado.